Fala, turma! Estamos começando mais um Wisecast. Eu me chamo Leonardo. Eu sou o Rodrigo Lauredo. E somos fundadores da Odontorize, uma agência especializada em tráfego pago para clínica odontológica, e também fundamos a comunidade Odontorize, onde a gente compartilha a nossa metodologia com outros gestores de tráfego. Hoje eu estou aqui com o meu fiel escudeiro, que me abandonou. A Deus, mais uma vez. Mais uma vez, o que? O 10º episódio? Quase isso daí. Da última vez... agências e dentistas, a gente tá aqui. Da última vez você não estava aqui? Largou Ficou a bomba. saudade, né? Fiquei, claro, pô. Mas agora é muito especial o nosso convidado, então eu tive que sacrificar e vir aqui, né? Meu grande amigo, Natan. Cara, seja muito bem-vindo. Tudo certo? Esperamos muito. Obrigado Pô, eu mesmo. que agradeço, cara. Obrigado eu vim por... só pra isso hoje pro Rio. Não, sei disso, pô. Já começou com a falsidade, não tem nem 2 minutos de podcast. Sacanagem. Cara, obrigado mesmo aí por ter aceitado o convite, tá? É muito bacana. Todo podcast a gente fala a mesma coisa, porque é verdade. E em 2 anos de podcast a gente gravou acho que 10 ou 11 episódios, porque não é quantidade, é qualidade, né? Sim. E nessa mesa aqui, né, com a gente, senta as mesmas pessoas que sentariam na mesa da nossa casa. Então, é um papo legal, é um papo de negócios, um papo de vida, mas o objetivo é poder trazer quem que é a pessoa, né, por trás aí dos bastidores, né? Quem que é o Natan, quem que é aquele... Você falou que tem 21 aí, mas tô achando que esse RG aí tá... Tem que mostrar minha identidade depois. Esse RG aí tá meio bagunçado. Então, cara, muito obrigado mesmo aí pelo convite, tá? Eu que agradeço, cara. Tenho certeza que vai ser um papo legal. Me deram um pouco tempo, né? Eu já tô olhando ali pra cima pra ver se eu vou ter bastante tempo pra conversar aqui, mas vão precisar ir me cortando que eu falo bastante. Bacana, cara. Cara, queria que você, antes da gente falar, né, o que você tá fazendo hoje, falar um pouco do Natan de hoje, né, essa sua transição entre empresas, eu queria que você contasse aí, né, de forma breve pra gente, um pouco da sua história, porque é pequena mesmo, porque 21 anos tem pouca história, né, cara? Tem bastante. Contar um pouquinho aí pra servir de... Eu sei um pouco aí pelo contato que a gente teve no período de mentoria, então eu queria que você compartilhasse aí, ter pra servir de inspiração pra galera aí. Top. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Acho que vai ser válido pra gente conseguir trocar essa ideia, até falar um pouco sobre a experiência que a gente teve ali na mentoria. Mas eu considero que a história em si, ela começou mais ou menos ali com uns 13 anos. Eu, por ser novo, nasci praticamente no mundo digital. Com 13 anos eu tive a primeira experiência de empreendedorismo, né? Antes disso eu tinha... Meu pai e minha mãe são empreendedores, né? Minha mãe é manicure, meu pai trabalha com placas, banners, etc. E com mais ou menos uns 9, 10 anos, meu pai começou a conversar comigo um pouco sobre esse cenário. Obrigado. De venda, dinheiro, família, o que eu almejava ser no futuro. E ele trouxe a minha primeira experiência, né? Eu costumo dizer que meu pai, mesmo sem querer... Muito obrigado. Meu pai, mesmo sem querer, me ajudou a me tornar um empreendedor. Porque toda vez que eu pedia ali algum dinheiro, algum trocado, ele sempre me perguntava quando é que eu ia devolver aquilo ali pra ele. Caramba. E brincava comigo se eu demorasse muito, ia ser em juros, né? Ia ter juros compostos. É o pai agiota, né? É o pai agiota. E aí, ao longo do tempo, eu fui começando a sentir de que, cara, eu precisava ter uma grana ali pra conseguir me sustentar ou comprar as coisas que eu queria. E aí, de 9 para 10 anos ali, eu tive a primeira experiência onde ele me deu alguns cartões de visita, né? Que ele também fazia. Eu vendia um milheiro, que a gente chamava. E falou, cara, sai pela cidade, alguns negócios aí, tenta vender o teu primeiro milheiro. E aí, tu vende a 120... 20 reais a cada milheiro que tu consegue lucrar em cima disso. Fui em várias empresas, o pessoal obviamente só me recebia por pena. Então eu batia na porta, entrava. Não consegui vender pra ninguém, tive a ideia genial de ir na minha Dinda, que tinha uma empresa, e eu falei, pô, ela vai comprar certo. Vendi o meu primeiro milheiro. Só que, obviamente, cheguei em casa morto e falei, não é isso que eu quero pra mim. E aí, a partir disso aí, foi passando o tempo... Algumas coisas muito, muito pontuais, mas com 13 anos que eu tive a ideia, indo numa loja, e eu identifiquei de que a minha cidade, por ser uma cidade muito pequena, Rio Grande, tem 16 mil habitantes, Caramba. interior do sul, não vendia nenhuma marca que as grandes redes sociais, por exemplo, divulgavam, que era Nike, Adidas, coisas do tipo. E aí eu tive a ideia de conseguir trazer isso de fora. Então, olhando no Instagram, já tinha Instagram, né? Tava recém fazendo aquela troca de Instagram para Facebook, de Facebook para Instagram. E eu tive aquela ideia de conseguir trazer isso. Então, comprei 10 unidades de camiseta
Nike e Adidas, dividido em marcas. Trouxe, primeira linha, né? Obviamente não era original. Trouxe pra cá. Vendi. O Rodrigo sabe muito bem. O Rodrigo vendia também. Ele vendia roupa falsa. Cara, conversei com meus amigos, só que aí pra trazer isso, obviamente, pedi dinheiro pro meu pai de novo. Falei, ó, a primeira venda que eu fizer aqui, eu sem cálculo de lucro nem nada. Peguei a grana, vendi pra amigos que eu tinha e, obviamente, gastei tudo. Não sobrou nada. Pedi pro meu pai de novo, só que aí dessa vez eu tive a ideia de trazer calção de banho, bermudinha e tal. Vendi tudo, gastei todo o dinheiro. Aí eu falei pro meu pai, não, agora eu vou te ajudar, pega um dinheiro contigo. Comecei a botar placa ali com ele. Peguei uma grana, juntei e trouxe relógio de primeira linha. O cara vendeu tudo também muito rápido. Só que com essa grana eu comecei a pensar melhor o que eu iria fazer. Aí com essa grana eu peguei e trouxe um pouco mais de relógio e tive a ideia de conseguir trazer camisa de time. Isso com 13 eu já tava com 14 anos mais ou menos. Só que nessa questão de camisa de time eu trazia da Tailândia. Rapaz, nessa época. Nessa época. Foi Com que 14, ano 15 isso? mais ou menos. 14... Cara, 14, 15, 2018, 17? Pode ser? Por aí. Sei. Por aí. 2018, 17. Comecei a trazer de lá. Nesse cenário que eu comecei a trazer, ao longo do tempo, ela foi cada vez demorando mais, né? Então era uma coisa que estava bem no início ainda. Então era aquele cenário de eu encomendar a camiseta e ela demorar 30 dias, aí foi indo para 40 dias. Até o cenário começou a não vir as camisetas. Eu pagava metade do valor e ela voltava. Era um fornecedor que eu fazia contato brasileiro e ele pegava da Tailândia e me enviava. Aí, cara, já começou a dar bololô, o pessoal não tava entregando a camiseta, tal. Nisso eu peguei e falei, cara, vou voltar para um cenário CLT, estudo, tal. E eu comecei a falar com a minha família, ó, pessoal, quero ser policial. Vou fazer concurso público, vou estudar. Nisso aí, comecei a estudar. Com 17 anos, peguei a minha primeira CLT real, que era uma loja de roupa. Durou pouquinhos meses ali. E em seguida entrou a pandemia. No início já entrou a pandemia, tinha 17 para 18 já, na real. Durou, acho que 3 meses nessa loja. Em seguida disso aí, os únicos locais que ficavam abertos na pandemia eram veterinárias, postos, coisas do tipo. E eu entrei numa veterinária, em seguida que eu fui demitido dessa empresa. Essa veterinária eu entrei para ser vendedor, né? Só que na semana que eu entrei, o estoquista dela foi demitido. Eu tava ali já com 18 anos e ela me puxou para ser estoquista. Então, além de ser estoquista, eu ficava ali levantando ração, organizando estoque, bota de gaúcho, coisas do tipo. E às vezes vendia alguma coisa ali pra pegar uma comissão dentro da loja. Só que aí nisso aí, cara, eu já comecei a voltar com o meu pensamento de, pô, quero ser empreendedor de novo. Porque a minha ideia, que era uma coisa que eu falo muito hoje, eu tinha uma vantagem comparada a outras pessoas, porque eu aprendi digital e impulsionamento, tráfego, o botão de impulsionar e gerenciador de anúncio, eu tive meu primeiro contato com eles com 14 anos, 15 anos. E eu me lembro muito claro de uma conversa que eu tava com uma família, com um pessoal um pouco mais velho. E eu comecei a identificar que aquilo ali para as pessoas ter um celular, tu conseguir tirar foto, tu conseguir falar com as pessoas. Tinha gente de 60, 70 anos que falava, meu Deus, isso há tempos atrás, os meus parentes iam pra guerra e eu não tinha contato com eles nunca mais, às vezes, tá ligado? Não sabia o que tava acontecendo lá. E eu comecei a ver uma vantagem, pô, eu tenho isso, eu sei mexer nisso, eu nasci nisso, né? Já jogava em computador, meus pais me deram isso muito cedo. Então, a minha família, ela sempre foi simples, mas a gente nunca esbanjou e também nunca faltou nada. Nesse cenário, que eu comecei a me dar conta que, pô, tem uma vantagem aqui, eu preciso usufruir isso de alguma forma. Só que eu nunca tive isso em contatos. Tipo, meus amigos nunca mexiam com isso. Minha família, o meu pai e minha mãe eram empreendedores, mas eu nunca tive a clareza de, tipo, pô, eles não têm chefe. Eles trabalham por conta própria. Não sei se eu quero ser assim, não sei se eu quero ter chefe. E enquanto eu estava na veterinária, como eu ficava sozinho no estoque, eu botava muito podcast. Então, eu largava o celular, ficava ouvindo no estoque e organizando as ações. Só que aí, nesse meio tempo que eu comecei a ter uma vontade de voltar, esse cenário eu comecei a estudar mais digital. Eu conheci o cara que na época não era famoso e agora tá estourado, que era o Pablo Marçal. E, cara, eu botava aquele cara pra escutar no estoque. No início, quando eu comecei a conhecer ele tinha aquela live dos 4,59, sabe? Meu, ele era conhecido só na bolha, né? Só na bolha. Levanta, 4h30, banho gelado, escuta.
E aquilo ali entrou na minha cabeça e eu, cara, eu preciso abraçar algum caminho agora. Eu não quero seguir esse caminho de CLT, eu não quero ficar como estoquista, por exemplo. Alguma coisa que me falaram que eu vou seguir isso como minha verdade, tá ligado? E, cara, comecei. 4h30 eu levantava, banho gelado, direto. E, no Rio Grande do Sul era 3 graus, 4 graus. Isso com quantos anos? Isso eu já tava com 18. 18 tava com 18. E, muito gelado, só que Teve aquilo que pegar ali... uma pneumonia, né, cara? Cara, pelo incrível que pareça, né? Eu tenho o hat-trick das doenças. Eu tenho bronquite, rinite e sinusite. Tá? E a minha vida inteira eu sofria com isso. Né? Tosse, rouca, catarro, tudo isso. E pelo incrível que pareça, quando eu comecei a ter essa rotina, né? Levantava cedo, banho gelado, olhava live, ficava até às 6 horas olhando live. Das 6 até às 8h30 eu editava vídeo. Então eu aprendi motion design. Né? Meu pai já fazia um pouco de edição, então eu pegava um pouco com ele. E eu peguei o boom das caixinhas animadas das influencers. Então elas botavam caixinha de pergunta animada. E aí a ideia que eu tinha era, em vez de só postar uma foto e botar a caixinha de pergunta, bota ela dentro de um molde. Eu tinha uma caixinha dessa também. E atrás Não sei era animado. Se foi da sua época que eu te conhecia. Eu lembro enfim. disso. Tinha uma caixinha animada também. Pegava muito isso. Dentro desse cenário de pegar essas caixinhas, eu tive um boom também que eu ofertava minha caixinha animada para as influenciadoras e eu não cobrava nada, ela só me divulgava. Então ela botava o meu arroba na primeira caixinha que ela postava. Aquilo ali começou a girar. E eu comecei a me identificar que, pô, consigo cobrar R$70 numa caixinha. E eu já tô conseguindo fazer elas em 1h30. Foi isso mesmo que eu paguei. Paguei 70 conto também. 1h30, pô, R$70 eu não tiro no dia. Por que eu tô lá levantando ração e eu não tô fazendo aqui? Só que aí, nesse meio tempo, ainda tava muito difícil ter clareza do que eu queria. E aí, nisso, eu comecei a ler um livro, também indicado por ele, que era O Segredo. Falava sobre lei da atração, foi o primeiro contato que eu tive com aquilo. E a minha família sempre foi cristã. E aí, no momento que eu li o Lei da Atração, eu identifiquei na hora com a oração de Daniel. 21 dias, tu ora a primeira vez pedindo, e o restante dos 20 dias tu ora agradecendo por já ter conquistado aquilo ali. Tive a minha primeira ideia. O que eu vou fazer? Vou botar uma data pra eu sair da CLT. E aí, cara, botei primeiro dia orando, anotei no papelzinho, botava na frente do computador. Todo dia minha rotina era, ela acordava, via live, banho, ia pra veterinária às 9. Nesse cenário que eu comecei a passar o tempo, eu só ia agradecendo e, cara, nada andava pra eu conseguir sair da CLT. Porque às vezes tinha caixinha, às vezes não tinha nada do tipo. Nisso, chegou faltando 18 dias, mais ou menos, 19 dias. Já tinha passado, na verdade, 18 dias. Começou a me dar uma dor na coluna. Bem na coluna. E aí eu falei isso pra minha mãe. Mãe, tô com uma dor na coluna e tal, não sei se é por conta das ações. Mas sou muito novo ao mesmo tempo. E ela falou, vamos no médico. Quando eu fui no médico, ele pediu um raio-x. No dia seguinte, fiz o raio-x. E aí ele tirou da minha lombar um pouco da parte ali do fêmur. E aí identificou um desgaste na cabeça do fêmur, lado esquerdo. Aí fui eu e minha mãe pro médico. O médico mostrou o raio-x. Ó, gente, mãe, né? Seu filho tem um desgaste na cabeça do fêmur. Isso aqui provavelmente é uma doença que vem de infância. Ele tinha... Crianças, na verdade, tem isso, pouquíssimo falado. Mas eu caí do berço, né? Tinha 6 meses, eu caí do berço de cima. Rolei, caí, provavelmente veio disso aí. E eu tinha até 6 anos pra tratar isso. Como eu não tratei, virou uma doença que ao longo do tempo vai desgastando cada vez mais. Ele falou, seu filho é deficiente agora. Então, se a senhora quiser, você já pode sair daqui. Eu dou um papelzinho pra você, vocês passam na prefeitura e ele pode entrar com uma aposentadoria. Porque ele pode ser considerado uma pessoa que é incapaz, né, de conseguir realizar, por exemplo, um trabalho braçal. E a prefeitura pode disponibilizar isso. E aí, na hora, eu falei, tipo, não faz sentido. Tipo, 18 anos. Vou ficar parado agora 100%. Chegou isso, já tava no 20º dia, eu acho. Aí a minha mãe conhecia a dona da veterinária. Quando a gente chegou, no outro dia pra trabalhar, ela me levou e chamou a moça pra conversar. Aí no final do dia, eu já tinha até esquecido do papel. Tava tão focado naquilo ali, tipo, cara, será que eu vou perder o meu movimento em algum momento? E aí a mulher chegou no final do dia, ela me chamou, ó, Nathan, tá nos 3 meses de experiência. É arriscada também pra empresa, né? Pô, vamos ter pessoas se machucar aqui dentro. Então não faz sentido mais pra gente continuar. Tá, beleza. Aí eu fui pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu me lembro que eu entrei no quarto e eu olhei o papel assim. E tava lá, 23 de setembro. Aí eu olhei a data,
Não é possível que foi hoje que aconteceu isso aqui. Aí eu sentei no computador, assim. Quando eu olhei o papel e me dei conta que realmente funcionou o cenário, eu chamei meu pai, chamei a mãe e falei, ó, pessoal, não... A minha mãe já tava até vendo outro tipo de emprego. Eu acho que faz sentido eu arriscar aqui. E o meu pai sempre me pilhou muito. Vai, é isso aí, se tu arrisca, quer te mudar, te muda. Eu não, calma, iniciei agora. E aí minha mãe já nervosa, não sei o quê, porque... Aí depois a gente foi falando com o médico também, eu tinha a possibilidade de, entre essas, me aposentar, porque, pela lógica, se eu seguisse fazendo uma rotina mais pesada, correndo, por exemplo, por isso que eu falei que eu não corro muito, eu teria até os meus 45 anos, mais ou menos, eu teria que botar uma prótese. E o teu corpo hoje, pelo menos com os estudos que tem até hoje, o teu corpo ele suporta 2 próteses na vida. Só que cada uma delas duram 15 anos. Então eu falei, pô, com 45 eu vou botar a primeira, vou estar com 60. Depois eu vou botar mais uma, vou estar com 75. Pô, irmão, não sei nem se eu vou passar dos 30, vou me preocupar com 75. Não vai ser isso que vai parar agora. E aí eu falei pra ele, pai, vou começar a abordar influencer. Meu, deu o dia seguinte, uma influenciadora que iria fazer o primeiro sorteio no Rio Grande do Sul de um carro. Seria a primeira influenciadora no Rio Grande do Sul a sortear um carro. Um sorteio normal de Instagram, assim, naquela época de comentário, sabe? Sim. Comenta, a gente vai sortear, não sei o quê. Eu participei de um CAD, não. E ela me chamou, tu vai fazer todo o meu material de vídeo e eu te divulgo. E ela já tinha 100 e poucos mil seguidores na época. Que depois de um tempo, a Gabi conhece, ó. Ela é de Porto Alegre. Depois de muito tempo que eu conheci a Gabi, eu olhei ela um dia respondendo história da guria. E eu, cara, essa mulher aqui que realmente me ajudou a dar esse boom. E disso aí, cara, começou a vir muito vídeo. Muito vídeo. E eu já tava identificando ali com meus 18 anos, eu tava tirando 2.500, 3.000, 4.000 reais. E eu, caralho, é aqui. O que eu tenho que investir agora? Passou um tempinho num grupo de mentoria. Conheci o Jordan, que é o meu antigo sócio. Você entrou nesse grupo de mentoria pra aprender tráfego? Pra divulgar o meu serviço. Que eu tive a ideia do quê? Eu tava começando a chegar os meus primeiros clientes de anúncio, né? No caso, tipo, o cara era gestor de tráfego, por exemplo, e queria fazer uma caixinha de pergunta animada. Entendi. E eu comecei a me dar conta do quê? Cara, um dia que eu vou pescar, né? Qual é o aquário que existe pra eu pescar isso aqui hoje? Um curso de tráfego. Meu cliente tá ali. E era o mais barato que tinha? Era o mais barato que tinha, eu pagava R$70 no mês o curso. Você sabe que eu conheci o Rodrigo lá também, né? Sério? Não sabia, não? Eu dei uma aula lá. Ele deu uma aula, depois eu dei outra. Aí a gente viu, pô, um era do Rio. A gente foi conversando, Mentira. foi indo e foi, né? Eu vi que ele gostava de se aparecer e eu não. Pior que foi um cenário parecido comigo, André. Ele fala pra caramba na internet. Começou gravando story assim, andando na rua. Eu falei, ih, ele mesmo. Toma. Eu era o teu primeiro cliente, eu já tava abrindo caixinha de pergunta pra ensinar os outros. E ele que é o comercial hoje em dia ainda. E ele não tem nem foto no feed, cara. Eu Graças tenho, Nem no né? feed, cara. Graças a Deus. Nem no Gosto. feed não tem. Não, mas pra gravar anúncio, gravar Grava vídeo, bem, aula, YouTube. tudo. Tranquilo. Agora o Instagram. Mas eu achei que você, no início, tava na gestão de tráfego. Mas não, foi lá só pra pescar. Mas chegou o momento que você começou a aprender pra poder juntar e... Aí que eu comecei a me ligar que, tipo assim, tinha um grupo com 500 membros, né? Samuel Fialho, grande abraço, na real, que ele me ajudou muito nesse início. Ele chegou a 1.000, cara. Chegou a 1.000 clientes, cara. E depois, não sei o que aconteceu, enfim, mas eu comecei a participar das aulas ao vivo, né? E, cara, com as aulas ao vivo, eu fui identificando que não é difícil de aprender isso aqui. Eu já tinha base, né? Eu tinha base lá com 14, 15 anos, o gerenciador não mudou absurdamente. Então eu sabia, pô, bota uma grana, tem essas métricas, papapá. E comecei a estudar. Fazia os vídeos e estudava. E aí o Jordan um dia postou lá, que era procura um sócio. Eu peguei, levantei a mão, Foi assim, cara. Foi Que literalmente loucura, assim, cara. Procura um sócio, tem experiência em digital. E eu, tá, vamos tentar. Não sabia nem o que era sociedade direito. Porque a cidade em si, né, pouquíssimo contato. Uma coisa que mudou muito a minha cabeça de ter acompanhado no início o Pablo, depois isso foi abrindo o leque, né? Uma das minhas primeiras mudanças muito radicais que eu tive e que eu tenho até hoje. Eu me dei conta de, assim como 1 milhão de ideias que eu tenho até hoje, eu não sei de onde vem, mas eu me dei conta que, cara, se eu não conseguia mudar o meio ambiente na minha cidade, porque não tinha empreendedores, por exemplo, e os empresários eram bem mais velhos, é uma cidade de agricultor, de agropecuária e tal. Eu comecei a me dar conta de, cara, eu passo 5, 6 horas do meu dia no Instagram, olhando conteúdo, não gravava nada. A maneira que eu tenho de mudar o meu ambiente é aqui.
se eu não vou conseguir mudar ele fisicamente, eu vou mudar o ambiente através das pessoas que eu sigo. E depois de lá eu comecei a ter essa visão. Cara, o meu ambiente é as pessoas que eu sigo. Ao longo do tempo isso vai se tornando cada vez mais real. Porque tu consome o teu dia todo, mas se tu gosta de futebol, tu vai olhar teu pesquisar, é futebol. Se tu gosta de musculação, é musculação. Se tu, eu falo muito pra ela, né? Se tu quer ver se um dia o namorado de alguém tá traindo, tu olha o pesquisar dele. Cara, se tem muita mulher ali, irmão, esquece, é isso. Então, e foda que eu mostrei pra ela, o meu só tinha futebol e cara posando de bodybuilder. Campeonato de Men's Physique. Aí, cara, quando eu comecei a me dar conta disso, eu parei de seguir todo mundo. E eu seguia só pessoa do digital. E ninguém da minha volta seguia essas pessoas. Isso foi a maior virada de chave pra mim, porque eu comecei a ter clareza de que hoje virou uma frase totalmente coach e as pessoas começaram a perder o valor disso, né? Que tu é sempre a média das 5 pessoas que tu convive. Cara, se as pessoas conseguissem identificar o valor disso hoje em dia, é o maior conselho que tem, né? Tu pode não querer... Se tu querer, por exemplo, cara, emagrecer, que precisa emagrecer, precisa entrar na academia. Pode ter certeza que, não vai ser pegar uma notinha, um bloco de notas, fazer hoje eu vou treinar isso, hoje eu vou treinar isso. Não vai ser entrar num nutricionista, não vai ser isso, meu. Tu precisa andar com as pessoas que convivem isso o tempo todo, tá ligado? É a maneira mais fácil de conseguir mudar o teu ambiente e conseguir ter o resultado que tu almeja. Na minha visão, isso foi a minha maior mudança, assim, de cabeça. E comecei a dar resultado enquanto isso. Forja, né, cara? O ambiente. E o momento que eu comecei a identificar que agora eu sei que isso aqui vai dar certo mesmo e que eu tô com muita fome pro negócio dar certo, foi quando eu namorava 5 anos já. E aí um dia a gente foi sair, foi pra um rolê numa casa, né, que a gente chamava, que era resenha na época. E tava eu e mais uns 5, 6 amigos, assim, casal de amigos. E eu levei um notebook. E eu já tava numa maneira tão automática, cara, que eu levei o notebook, todo mundo falando, tu vai trabalhar, e, meu, tava todo mundo curtindo e eu tava fazendo vídeo. E ali eu me liguei que, tipo assim, meu, não é pra mim mais nada, que o meu relacionamento, meus amigos, a cidade, nada tá fazendo mais sentido na minha cabeça. E aí, em seguida, disse que eu conheci o Jordan e tal. E a mudança com o Jordan ali, ela foi muito rápida, porque o Jordan, ele falou pra mim na hora, eu tinha uma visão de voo ir pra Pelotas, que é uma cidade próxima. E o Jordan botava na cabeça, meu, estamos estourando, eu vou sair da empresa que eu tô, ele era da maior consultora do país. Vou sair da empresa que eu tô, tu aborda os caras e eu vendo. Tu aborda os caras e eu vendo. Eu não sabia nem falar no telefone, praticamente. E aí eu comecei a falar com meu pai, pai, tu tem alguma indicação de imobiliária aí, que a gente tem conhecimento? Fiz 60 ligações num dia, não deu nada. No outro dia fiz 90 ligações no dia, não deu nada. Aí chamei o Jordan, o Jordan não tá indo. E o Jordan tava com mais 3 ou 4 pessoas que tinham chamado ele também quando ele botou a mensagem. E aí ele me perguntou, a gente entrou numa reunião, me lembro. E ele me perguntou, tá, meu, como que tu tá fazendo? Quando tu tá abordando? Meu, tô ligando. Já liguei acho que mais pra 150 pessoas aqui. Ele, 150 pessoas? Como é que tu fez isso? E eu, cara, só quero botar uma reunião. Fizemos a primeira, não vendeu, a segunda vendeu. E ele falou assim, vem pra Porto Alegre. E eu, vai, impossível. Aí cheguei pra minha mãe, ele, não, tu tá louco. Como é que tu veio pra Porto Alegre? Ninguém aqui faz isso. Tu mora em Arroio Grande. Tu nunca foi em Porto Alegre. E eu, realmente, acho que eu tô viajando. Aí eu falei pro meu pai, vai agora. A hora de dar errado é agora. E aí isso começou a mudar na cabeça que, cara, qual é o momento que eu tinha na minha vida pra dar errado? E as pessoas geralmente tentam pensar só na maneira de, não, isso aqui tem muita possibilidade de dar certo. E se tu inverter muitas vezes, tipo assim, tá, qual é a possibilidade que eu tenho de dar errado aqui? Qual é o momento da minha vida que eu posso dar errado? Que eu posso voltar pra casa. E era aquele ali. Então eu peguei e fui. Era pra ficar um final de semana, fiquei 2 semanas morando com a família dele. Voltei pra Arroio Grande. E quando eu voltei, eu tomei uma decisão mais drástica, assim, que tem. Que era, eu cheguei pra meu pai e já falei, meu, é isso que eu quero. Eu só tô fazendo a mala, vou ficar mais alguns dias aqui e já tô indo morar. Ele já tá morar onde? Eu vou morar com os pais dele. A gente morou 2 meses com o pai dele. A minha mãe, eu cheguei pra mãe, eu me lembro até hoje. Eu falei, mãe, é o seguinte... se eu conseguir fazer isso aqui, tu me dá mais 2 meses, eu consigo te tirar do teu trabalho. Ela era manicure, já tava bem mal de cabeça e tal, 20 anos na profissão. E a minha mãe, por ser de interior, 15 anos, 20 anos da vida dela, ela foi criada numa cidade no meio do nada. Então, pessoas não é muito alto dela. E manicure, cara, ela era a mais conhecida da cidade. Então, rodava ali, 10 pessoas por dia, praticamente. E aí, nisso aí, ia machucando muito a mentalidade dela, no emocional dela. Então eu falei, tu me dá 1 mês e eu vou conseguir tirar daqui. E ela, não, mas aí tu vai pra longe, eu não quero isso. E eu cheguei, meu pai chegou assim na hora, eu falei,
se tu não deixar eu ir, tu pode ter certeza que em algum momento eu vou pegar a mala e eu vou escondido. E lá, ai, teus amigos, teu relacionamento, se for pra terminar, eu vou terminar agora. Se for pra desfazer amizade, eu vou desfazer agora. E até hoje eu não sei de onde que veio tão forte, assim, esse pensamento, sabe? Mas era pra cima. E aí ela se deu conta. Não existia alguma forma dela me travar naquele local. Aí ela foi. Aí fui, moramos 2 meses, alugamos um apartamento. E aí que a gente começou a dar certo. Só, cara, pra ter uma ideia, no ápice do ápice da pandemia, assim, quando realmente deu a notícia de fechar shopping, fechar tudo, foi em seguida, um pouquinho disso aí, que tava o ônibus liberado ali, eu vim. E foi o maior boom que a gente teve. Aí a gente, de um mês pro outro, fechou 27 clientes. Caramba. Aí ali eu falei, tipo, beleza, tô com 18 pra 19, ia fazer 19 ainda. Foi fevereiro de 2021, né? Tava só vocês dois? Só nós dois. E aí eu saí de que eu ganhava, fazendo vídeo, 4 mil, 3 mil reais. A gente saiu de um mês pro outro pra ganhar 8, 9. Aí eu mostrei isso pra minha mãe e pro meu pai e ele... Não é possível. Aí minha mãe descobriu o que eu fazia, que era gestão de tráfego. Só que um pouquinho antes de eu ir pra Porto Alegre, ela me chamou assim e falou: que história é essa que tu tá fazendo gestão de tráfego aqui na cidade? E eu, não, calma, você daqui. Meu pai já conhecia mais ou menos como é que era também. E aí eu tive que explicar pra ela, ela conseguiu entender e tal, mas eu tive uma decisão muito drástica que era, cara, se eu der ouvido pra alguma coisa que vai estar falando aqui nesse momento, fui a primeira pessoa na cidade a gravar conteúdo, né? Pegar uma câmera, começar a falar na frente do Instagram. E eu, diferente de muita gente, eu nem cheguei a passar pelo cenário das pessoas começarem a comentarem comigo, tipo... tá fazendo videozinho pra internet. Ou virou influenciador. Porque, mano, no momento que eu me conectei naquilo ali, eu nem saía mais com as pessoas. Então, eu nem cheguei a essa fase de falar com alguém. Só que quando eu voltei a primeira vez pra Rio Grande, que já tava passando pandemia e tal, e que eu saí com a galera, o pessoal já foi começando a se dar conta de... Não, beleza. Ele tá conseguindo ter algum tipo de resultado aqui. É algo sério, né? É algo sério. O pessoal relaciona sempre a blogueiro, faz um videozinho. E o resto é história, né, meu irmão? E aí, depois disso aí, irmão, já era. Acho que virou tudo isso que virou. Algo muito interessante. A primeira coisa que você falou, que você já começou a fazer junto com o Jordan, foi ligar. Foi vender. Você não falou de montar a estrutura disso, daquilo? Não. Foi vender e depois ver o que ia acontecer. Porque o Jordan já vinha da construtora que tem uma pegada comercial muito forte, né? Ele já ficava tinha com 80 corretores. Né? Não, e é algo que, né, a gente fazia as coisas, né, sem ter mínima noção do que era isso. A gente vendia sem fazer força, porque não tinha necessidade. A gente só focou em produzir vídeo, produzir anúncio, produzir conteúdo. E era um nichado, né, velho? Era nichado, né? No início vocês ligavam? Não. Nunca. A gente ligou... No início, a gente ligou sim para algumas pessoas. Foi mesmo. Fechamos até o Odonto Company da ilha, não foi? E aquele foi Fernando. Mesmo. Foi mesmo, Fernando Posto. Os primeiros foi mesmo. clientes. Foi mesmo, ligamos. Só que a gente não tinha noção, não sabia o que era speech, o que era, por onde eu ligava, o que eu tinha que falar. Eu ligava meio que para vender já, não era para agendar. Então, a gente não tinha noção nenhuma. A gente cresceu porque tinha gente, mais alguns só. Sim. Então, foi muito cômodo, né, pra gente. A gente soube fazer um marketing muito bom, cara. Assim, sempre foi clínica ou vocês tiveram esse gatilho? Eu sempre clínica, né? E o ponto, cara, é que eu desde o início eu tava ali no Instagram, abri a caixinha. É isso aí. Eu sabia me comunicar muito bem. Óbvio que quando eu olho um vídeo meu de 2020 pra hoje, a diferença da minha comunicação é gritante. Melhorou bastante em tudo, né? E aí vem a parte do conhecimento, que te traz um pouco mais de segurança pra falar. Só que mesmo assim, ainda eu já falava bem. Então, aí eu metia a cara ali no Instagram, falava, gravava um vídeo no YouTube. Isso aí, e quando entrava na reunião também, eu jogava uma gracinha ali, o cliente ria e fechava, entendeu? Sim. E era muito fácil, cara, porque era só você, entendeu? E aí o cliente chegava, fechava contigo, tu conseguia, em 2 dias, o cara já tinha paciente sendo agendado. Porque tava todo mundo com tempo ocioso, anúncio barato, então tudo fluía pra ter um resultado positivo. Sim. Né? Então, esse efeito bola de neve, tinha muito material para postar a prova social. Tanto que na primeira comunidade que a gente gravou, todas as aulas práticas eram de campanha de clientes. A gente abria a campanha do cliente, pô. Então, o cliente, ele deixava a gente mostrar a campanha dele, eu abria a campanha e mostrava. Então, foi um negócio assim bacana. A gente abriu a comunidade com um ano, mano, tinha mais de 300 alunos. Foi. Mais? No primeiro ano a gente passou. A gente até brincou que era um aluno por dia que a gente tinha fechado.
Mais de 300 alunos, cara. Então, assim, foi legal. E a visibilidade que a comunidade nos trouxe ajudou muito ao Odontorize. Porque se tem alguém ensinando você a fazer tráfego para dentista, quem tá te ensinando é bom, pô. Então, o dentista te via como uma autoridade. Então, tinha um dentista recém-formado, que não contratava o Odontorize porque achava que era caro, mas o dentista que faturava 500 mil e investia 20 mil, ele já vinha na Odontorize. Porque já nos enxergava com essa dimensão de grandeza. Poxa, olha só, se ele tá ensinando aquele rapaz ali a fazer tráfego pago, é porque ele é maior do que o cara, entendeu? Sim. Então ele chegava e pagava, cara. Então a gente conseguia cobrar, né? Porque tava todo mundo assim falando, pô, cobrei 1.000. A gente tava conseguindo fechar contrato de 2.000 já, entendeu? Caraca. E sem ter processo comercial. Então isso que eu achei incrível, né? Vocês sempre começaram, desde o início, já entendendo que tinha que ter um comercial, um processo comercial. Sim. E depois vocês foram desenvolvendo a parte do operacional, como é que foi essa... Vocês entenderem que tinha que ter parte de cada setor... Sim, aí a gente foi identificando, né? De uma maneira muito raiz, assim, mas... Como ele já tinha muito conhecimento da parte de marketing, né, ele sabia que precisava de um gestor, precisava do design. Só que muito cedo eu comecei a identificar que se ele estava focado nas vendas e ele estava nos grupos, ele ficava, muitas vezes vendia, e quando ele saía de uma reunião, por exemplo, tinha uma frase, uma palavra de um cliente num grupo que desmotivava ele. Eu falava, meu Deus, a operação tá tudo errada, tal. Eu falei, cara, faz o seguinte, confia em mim, sai dos grupos e só vende. No momento que ele fez isso, a gente começou a ter o maior boom de cliente que realmente eram clientes qualificados. Porque, cara, o problema no dia a dia ali, ele é normal. Só que se tu não está na operação e fica lendo aquilo ali, realmente te atrapalha. Então, a gente começou a identificar. E no primeiro mês que eu já estava ali em Porto Alegre, a gente já estava com 5 colaboradores, mais ou menos. Que era design, gestor, a gente já estava com uns 2 gestores já. Tinha pessoal de social media, né? Parte de redação, escrevia a redação. Porque desde sempre a gente já vendia esse conteúdo, né? Então, no início, já no primeiro mês, eu já comecei a ter mais clareza sobre delegar tarefas. Só que eu sempre fui uma pessoa de baixar a cabeça e trabalhar. Muito por conta de criação também, mas não indagava muito. Tipo, ouvia, beleza, é isso aqui. Só que ao longo do tempo a demanda foi ficando tão alta que tu começava a desgastar muito, né? Então, o momento onde eu comecei a identificar, tipo, meu Deus, preciso delegar o mais rápido possível e focar no que eu realmente quero, que é ser o CMO. Né? Porque eu era o CMO de fazer o anúncio para a empresa, captar clientes, mas eu estava muito na operação, então eu tinha reunião com o cliente, fazia diagnóstico, fazia conversa. Gasta um tempo danado, né? Exato. O momento que eu me liguei nisso, cara, foi quando eu tava tomando tanta cafeína no dia, durante o dia. Chegou de noite, assim, o John tinha ido pra casa da namorada dele, e eu cheguei e tava me tremendo. E eu olhei pra aquele ali e falei, cara, não dá pra eu parar agora, porque eu tenho muita demanda ainda pra entregar. Isso era numa sexta de noite. E aí eu não sei também de onde que me veio a ideia. Eu falei, o que eu posso fazer pra ficar acordado e eu não sem tomar a cafeína? E me deu a ideia na cabeça de comer gelo. E eu falei, comer gelo, cara. Por que comer gelo? Porque se eu tô com gelo na boca, eu não vou conseguir dormir em nenhum momento. Só que eu vou ficar mexendo ele o tempo todo, porque senão ele vai queimar minha língua, ou minha bochecha. E se eu ficar com o tempo todo com isso aqui, irmão, eu consigo ficar acordado, eu consigo ficar focado, porque eu vou estar o tempo todo fazendo algum movimento, e eu não vou precisar tomar cafeína. Se eu parar isso aqui, eu durmo. Cara, eu tenho um vídeo até hoje, eu tenho uma história. Botando um copo desse aqui ainda, que a gente tinha um azulzinho. Botando, ó, pessoal, quem tá com dificuldade de dormir aí, porque tá tomando muita cafeína, eu tenho que ler agora, era 2 da manhã. Depois eu vou botar isso. Descobri a técnica aqui, como um gelo. E aí, fica com gelo na boca. Mas você botasse... Só que no momento que eu dormi, e eu acordei naquilo ali, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Tô tentando encontrar formas de ficar acordado. Mas por que não uma balinha, um chiclete, pô, que eu gelo? Porque eu nunca fui de doce. Né? Por conta também da minha criação, né? Minha mãe e meu pai sempre desde muito cedo tiravam sal da comida, tiravam açúcar de 100%. Então, minha ideia nunca foi isso. Sempre foi, tipo, o que eu consigo fazer para ser saudável? E a cafeína já tava me levando para um outro lado já. E essa foi o momento da virada, assim, que eu acordei e falei, não, tem coisa errada. E é difícil às vezes perceber isso, né? Loucura, né, cara? Tu fica tentando muitas vezes encontrar uma solução pra uma coisa que, na verdade, ela não tem a solução, né? A solução é tu deixar ela de lado ou tu delegar ela 100%. É tempo também. Acho que o nosso crescimento,
né, acontece de maneira tão rápida que a gente quebra todas as oportunidades que estão sendo geradas por tudo que a gente está fazendo. Então a gente fica acumulado de não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não vou deixar a oportunidade passar, senão alguém vai fazer e alguém vai tomar minha frente. Acho que isso faz com que a gente ultrapasse o nosso limite e depois a gente não faz nada direito. Sim. Né? E me diz uma coisa, beleza, você começaram a vender, depois começou a organizar a parte operacional, né? Vocês dois dividiram, né? E como é que foi essa transição entre esse crescimento da empresa de vocês, né, na época, para depois você definir que você queria focar em educação ou você sempre quis isso também? O maior boom foi nos escritórios de investimento, né? Então, era o nicho de vocês, né? Era o nicho. 2022, início de 2022, eu comecei a... Como eu não gravava tanto conteúdo, mas sempre quando eu gravava, eu identificava que dava um engajamento legal, porque o pessoal identificava que a gente estava um pouco à frente nesse cenário de organização. E todo mundo achava que... Cara, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu fui fazer a primeira mentoria, que eu sentava conversando com o cara. E curso eu fiz só no início, tá? Mas a mentoria eu fui fazer final de 2023. Tudo que a gente aplicava de Monday, plataforma, tudo era eu baixar a cabeça e estudar um negócio. E o escritório foi assim. Início de 2022, eu comecei a estudar mercado americano e eu comecei a me dar conta, comecei a fazer um cálculo, né? Temos a maior agência do Brasil aqui, né? Que investia... Na época, ela já investia uns 400 mil, 500 mil por mês. Nos Estados Unidos, o tempo sempre era mais avançado. Eu comecei a fazer um cálculo que, tipo, cara, como é que a agência nos Estados Unidos está todo dia abrindo uma nova e esses caras estão se posicionando no digital? Como é que eles captam, sendo que certamente tem agência lá que investe 2, 3 milhões de dólares por mês? E eu comecei a me dar conta de um cenário. Cara, esses caras estão entrando dentro das empresas através do digital, não como venda, mas como educação. Então, antes de eu fechar contigo, eu te educo. Tudo que eu falo do funil de captação educacional nasceu aí. Antes de eu fechar contigo, eu vou te educar. Por quê? Porque eu não vou competir contigo num cenário de CPA para te converter diretamente. Converter diretamente, tá ali. Tu pesquisa hoje a agência de marketing, vai aparecer sempre a mais famosa hoje do Brasil de primeiro. Porque esses caras ganham no leilão. Só que se ele pesquisar sobre o nicho dele e eu estiver sendo ranqueado por educar esse cara sem tentar vender para ele, aí eu tenho um mar aqui. Porque ninguém quer educar o cliente antes de vender. E aí eu tive a ideia de que, pô, beleza, preciso educar esse cliente antes. Qual é o nicho que é potencial de crescimento aqui que a gente tem dentro da base? E a gente tinha um escritório de investimento. E eu falei, cara, dá pra ser aqui. E aí eu comecei a plantar a bandeira. E o Jared lutava muito na época. Não dá pra gente ficar só com o nicho, não dá pra ficar só com o nicho. E eu falava, pra gente conseguir crescer de uma maneira exponencial, a gente precisa se especializar em um mercado. E eu comecei a cravar essa bandeira e divulgando isso também. Daí divulgava, quer crescer, divulga, quer crescer, se especializa em um somente. E eu comecei a identificar qual era, chamei o cara pra uma reunião e falei, e é uma pergunta, cara, que depois de muito tempo eu fui identificar que ela era a pergunta que responde 99% dos cenários de comercial, venda e copy que tu precisa. Eu cheguei pro cliente e falei assim, se eu fosse hoje a agência que chegou pra te vender um serviço, tá na minha frente, tu não me conhece, e eu te perguntasse, fulano, se eu vou te vender algo hoje que vai solucionar tuas vendas, o que tu iria solicitar pra mim? O que tu quer que eu te venda? Barata, isso aqui vai solucionar minha dor. E o cara me abriu. Barata, o que eu mais preciso hoje é de reunião pros meus assessores. E eu preciso dessa métrica semanalmente. E, porra, tá aí. Não fiz estudo de persona, não fiz nada. Perguntei a dor pro cara, só que eu fiz um funil inverso. Em vez de eu tentar arriscar diversos funis, eu perguntei pro cara, o que tu precisa? Se eu fosse te vender. Só que tu já tá dentro da minha carteira, então abre esse jogo pra mim. Porque eu já te vendi alguma coisa. E aí, nisso aí, ele falou aquilo ali, eu anotei a frase, cara. Reuniões semanais para assessores de investimento. Saí dali e falei, vamos gravar uma aula. Deu uma semana, a gente pegou um estúdio e a gente gravou a aula. Como geramos de 50 a 100 reuniões semanais para assessores de investimento. Ponto. Essa era a headline. O cara se cadastrava, no final ele assistia uma aula. Só que nisso, quando a gente começou a divulgar isso, o Jordan já se ligou e começou na Cold Call também. A gente atende escritório de investimentos, somos especializados no nicho, a gente realmente gerava muita reunião para esse escritório. De 50 a 100 reuniões. O cara tinha muito SDR, muito assessor já. Que foi um dos primeiros escritórios do Brasil a colocar uma estrutura comercial realmente. SDR, a ligar pros caras, reunião. E aí, nisso aí, a gente gravou uma aula. E aí, a minha ideia na aula era o quê? Eu realmente vou entregar tudo pro cara. Só que eu vou entregar
tudo no nível tão alto que no final da aula ele vai ter que falar assim pra ele mesmo, meu Deus, tô totalmente perdido. Só que no momento que ele pensava isso na hora da cópia, era uma aula de 9 minutos. Quando ele ia pensar num cenário de impossível aplicar isso na minha operação, brotava o botão de WhatsApp. E aí o Jordan começava a cópia. Só que é o seguinte, o conteúdo tá todo aqui. Se tu precisar de alguém para aplicar isso para ti, a gente é uma agência especializada no mercado financeiro, clica no botão abaixo. Então, Muito bom, cara. até chegar esse momento não tinha venda nenhuma. Não tinha botão para ele clicar, não tinha nada. Só que quando eu ia entregar alguma coisa de valor, no final eu botava um CTA para ele. E aí isso, cara, gerou... Quando eu saí ali, a gente tava fazendo cálculo. Foi um investimento de 350 mil que a gente investiu no funil. E de forma recorrente ele trouxe mais de 2 milhões de reais. Muito bom, cara. Que foi onde a gente cresceu. Aí sim, aí a gente pegou os maiores escritórios do Brasil e tudo mais. E muito tempo a gente se manteve nisso. Cara, eu tive um pensamento muito parecido, Nathan, quando eu comecei. E quando eu comecei já tinha muita gente grande. Né? Aí eu tava olhando ali você olhava pro Sobral, você olhava pra um, pra outro. A própria V4 era uma agência já consolidada. Aí eu me via, cara, eu tenho pouco conhecimento, eu não venho do marketing, eu só sei subir campanha, eu não entendo muito de marketing. Ali no início você tá ali, você não sabe. Sim. Você não tem grana pra investir, você não tem nada, você não tem um escritório, você não tem nenhum cenário legal pra você gravar um vídeo. Como é que eu vou competir com todo mundo? Sim. Aí eu falei, tá, aqui dentro eu tô com 2 dentistas, que era o meu irmão e mais um colega dele que ele mesmo indicou. Então, cara, eu falei, cara, meu irmão, tá aqui a parada. Bota paciente pra dentro, eles vão me divulgando, o dinheiro vai entrar, eu vou fazer anúncio e eu vou fechar esses caras. Então foi muito nisso aí. Então o fato de eu estar nichado, e esse movimento de ser nichado, quando eu comecei, eu nunca ouvi ninguém falar. Eu fui pela necessidade. Era todo mundo, vai atender cliente de tráfego, atende tudo. Era delivery, era hamburgueria, pizzaria, imobiliária, médico, vai atender tudo. Sim. E eu falei, cara, vou focar só em dentista. Isso foi a melhor tacada, cara. Porque foi um marketing pra mim isso. Entendeu? Agência nichada, foi um marketing. Eu me lembrei agora respondendo a tua última pergunta do cenário de educação. Com essa divulgação de que o funil tava dando muito certo e era totalmente diferente das outras operações, né? Que o cara só tentava vender. Eu comecei somente a divulgar como que era a estrutura. A gente fazia algumas aulas e tal, e aí brotou o primeiro mentorado, que era o Gabriel Dias, da Scale. O Gabriel foi o meu primeiro mentorado foram os seus primeiros... de todos. E ele me chamou... Legal, cara. Ele me chamou e falou assim, cara, quanto que tu cobra pra eu trocar ideia contigo 1 hora? O que eu vou cobrar disso? Não faço ideia. Eu já perguntei pro Jordan, meu, bota R$1.000. Eu, R$1.000 por 1 hora, irmão? Impossível. 800. E ele, agora, me manda o Pix. Eu, caralho, o que é isso? Me mandou, mandei o link pra ele, a gente ficou 1 hora conversando. A única coisa que ele me perguntou é, cara, o que vocês fazem pra captar? E eu falei, isso aqui, isso daí mercado americano, blá, 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 faz isso. A operação roda assim, então quando o cliente entra, ele vai pra cá, vai pra lá, tem pessoas pra isso, pra aquilo. E na época, cara, quando tinha agência começando, eu já tava com 20 colaboradores já. Já tinha muita gente, porque expandia muito rápido. Então, na época, a gente já vendia coisa de 40 mil por mês, a mais, né, de novos contratos. E aí, ele me pagou pra isso, a gente ficou 1 hora conversando. Cara, eles faturavam na época 12 mil por mês. Era ele, o Pedrinho só. Tá começando. começando do zero. E aí, ele tava com essa dor muito forte de, meu Deus, tô com muita demanda, o que eu faço, quem que eu contrato, pra onde que vai, que a plataforma usa. E aí, eu comecei a dar todas as funções que a gente usava ali. E o Jordan falava muito, meu Deus, tá entregando tudo pro cara. E eu me lembrava de uma frase que eu escutava muito tempo atrás, meu, quanto mais tu entrega o conteúdo que tu tem, automaticamente tu vai te obrigar a buscar mais daquilo ali. Então, meu, entrega tudo que tu tem pra conseguir buscar o tempo todo mais. E era sempre isso, meu. Do Gabriel, ele começou a divulgar, a gente postou um story. Ele já tinha um pouco mais de alcance, ele tava entrando também no digital, mas ele tinha muito seguidor. E aí começou a vir muito cara dele. E eu, 800, 1.000, 1.500 a hora, né? Aí alguns passavam para 2 horas. E aí até que foi chegando o nível de ter uma demanda tão alta, que pegou a parte do Jordan para comercial e tal, que aí já tava 1 hora 3.000. E os caras pagavam. Eu bati um diferencial muito grande aqui, que é a parte de educação. Aí eu comecei a tentar ir pro cenário de educação. Só que não dava ainda, né? Porque eu não tinha conhecimento de liderança tão forte. Então eu não conseguia ter time pra... faça isso aqui e eu vou só partir pra educação agora. Então eu tava na operação ainda. Fazia parte como CMO de posicionar a empresa e captar cliente.
Só que eu não conseguia focar 100% em vender consultoria. Então, pra ter uma ideia, eu fui realmente conseguir focar realmente em vender consultoria meio de 2023 ali. Eu já tava quase no finalzinho já de eu sair. Porque é um cenário difícil de tu conseguir escalar e ter esse controle. O nosso foi inverso, né, cara? A gente começou com o lançamento, pô. No meio dessas cold call que a gente tava fazendo aí, tava Rodrigo rodando um lançamento e eu rodando o outro. Caraca. Mais de 200 mil de faturamento, cara. Era muito fácil. Aí você fazer vende dinheiro. quebrado pra... Cara, eu lembro como hoje, dia 7 de abril de 2021, eu fiz um lançamento, mil e poucas cabeças numa live, no primeiro dia, no segundo, no terceiro. A gente deu pitch, o site caiu. Eu troquei o site, coloquei o link direto da Hotmart. Eu tinha 30% do projeto, né? A gente tinha investido 3 mil em tráfego, mixaria na época. E aí, cara, no meu Hotmart, eu 35 mil, velho. Eu falei, não, velho, não é possível. O que eu fiz? Era um curso pra dentista, mas como eu já tava trabalhando com tráfego pago, já tava prestando esse serviço, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um curso ensinando o dentista a criar conta de anúncio e subir campanha. E vou fazer um cross-sell aqui. E aí eu vendi o curso a 1.000, acho que era 1.500, e vendi o meu a 1.197. Caraca. O meu era 100% meu. E esses de 1.000 e pouco eu tinha 30%. Aí foi 35 conto. Cara, eu fui dormir num dia, assim, olhando no LX o carro que eu ia comprar. Caraca. Era meu sonho. Meu sonho era ter um carro. Era Meu sonho era ter um carro. Então, assim, eu já vim com essa questão que era um dinheiro muito limpo. E o Rodrigo fez o lançamento de brechó, não foi? Os primeiros você bateu com uns 80, 90 conto, não foi? Foi 86, depois foi 70 e alguma coisa. O segundo, mas no mês seguinte também. Ensinando Eu esperava. as pessoas a abrirem brechó. Então a gente já Uma vê muito senhorinha disso, ainda cara. lançando. Aí no segundo lançamento, ela, no meio do pitch. Ai, gente, não quero fazer o pitch. Ah, não. Enfim, Ao vivo. mesmo As assim inscrições vendeu. estão abertas, tá bom? Se vocês quiserem aprender, tá aí. Mano, vendeu 70 e poucos mil. Pô, se tivesse Então, a gente- forçado um pouquinho a mais, já tá... Já A ia. gente experimentou muito disso, cara. Então, na verdade, quando eu falei assim, vamos criar... Quando a gente se conectou, a nossa intenção não era abrir uma agência. Era ter alguma coisa junto, alguma mentoria, alguma coisa assim, cara. Porque eu via que, cara, isso vai dar dinheiro. Faz sentido eu ter 20 clientes me pagando R$1.000 por mês. Se eu for para 30 clientes, eu tenho que contratar alguém, dor de cabeça, aquela coisa toda. Sendo que eu vou conseguir tirar 30 conto por mês limpo, fazendo lançamento, entendeu? Sim. Só a mentoria que eu vendi ensinando a fazer lançamento depois, eu ganhei o mesmo valor depois. Sim. Então era um dinheiro muito limpo. Então a gente já veio com a cabeça muito de infoproduto. Tanto que nós sempre tivemos a pegada do infoproduto. Teve momentos que a nossa agência caiu muito em faturamento. Por exemplo, até a parte comercial, quando a gente buscou vocês, a gente não sabia muito ali como fazer, porque a gente nunca precisou daquele dinheiro assim, entendeu? Por quê, cara? Não faz sentido a gente ter esse custo operacional para ter essa margem, sendo que a gente gastando energia aqui no info, no educacional, minha margem é gigantesca, cara. E outra, o meu cliente ele é muito mais satisfeito. Sim. Porque o meu cliente, ele é muito mais satisfeito, ele paga mais caro, ele agradece pela oportunidade, ele é engajado no projeto e eu ganho mais dinheiro. Que coisa maravilhosa. E menos pessoas pra gerenciar. né? Menos pessoas para gerenciar. Para que eu quero ter 200 clientes, sendo que eu vou ter menos trabalho, vou ter um custo operacional altíssimo, várias pessoas para gerenciar. Você tem que ter um puta conhecimento de liderança para poder fazer a máquina girar e não queimar a tua marca. Sendo que eu consigo esse dinheiro aqui no info, né? Aí que entra, por isso que a galera tem, a gente tava até conversando ali no camarim, né? Pô, me chamar de vendedor de curso. Meu irmão, me chame de vendedor de curso. Sim, com né? certeza. Direto, quando eu comecei, as pessoas colocavam lá, ganha mais dinheiro com a agência ou vendendo curso? Foi vendendo curso, pô. Com certeza. Você faz conta, vendendo curso. E qual que é o problema disso? Sim. Ser empreendedor é isso. Ó, se eu tenho um negócio, o seu negócio vai crescendo, você aprende a como gerar demanda, fazendo marketing. Tem que aprender de processos. No processo tem pessoas e ferramentas, então você aprende a liderar. Aí você precisa gerar demanda, você precisa vender. Então você tem um conhecimento ali do comercial. E tem um conhecimento da parte técnica ali. A gente, como trabalha só com dentista, eu conheço muito o mercado odontológico e como gerar demanda para essas pessoas. Meu irmão, esse conhecimento é ouro. Então, se eu tenho alguém que vai pagar pelo meu conhecimento e eu sou empreendedor, eu vou embalar isso como um produto e vou vender. Sim. Mas se o cara me paga 10, 15 mil reais, eu faço uma entrega que ele vai multiplicar esse dinheiro em 10 vezes, em 3 meses, 4 meses, e ainda vira meu amigo, Sim. qual o problema disso? Né? Claro. Qual o problema disso? Então, a gente sempre teve muito essa pegada educacional. Muito mesmo. E até pelo nosso modelo de negócio,
Agência, cara, equity é um negócio complicado pra agência, né? Como é que você gera equity com a agência? Não é difícil. Sim. Então, a forma de você fazer uma espécie de cash out é você utilizar aquele conhecimento que você tem, aproveitar do momento que você está vivendo, da audiência que você tem, fazer grana com aquilo ali e poder criar novos negócios. Porque a agência equity é complicado, né? Como é que você vai vender? Ah, minha agência vale 5 milhões, vale 10. Porra, vale quanto tu quiser, mas quem que vai dar? Quem é o cara que vai ter 10 milhões, vai chegar na agência e falar, toma aqui. Entendeu, cara? Então é um negócio complicado. Só com o ecossistema. É isso. E se não tiver educacional, o ecossistema fica um pouco comprometido. Não tem como. Não tem como software, tentar encaixar software. Era a ideia, né? A ideia que eu estruturo hoje na X. A empresa em si, ela já é um ecossistema, né? Então, o grupo hoje de atuação, ele já tem diretamente ligado a 9 empresas. Então, o cara, ele pode entrar... Tem um escritório de investimento lá, né? Que foi um dos principais motivos de ter entrado. Mas o cara, ele pode entrar para fazer um investimento da empresa dele dentro do escritório de investimento e se ele é PJ, ele tem uma operação. Se ele tem uma operação, ele precisa vender mais. Então, ele já pode ir para a parte da X. E da X, ele é uma pessoa física, tem família. Então, ele pode comprar seguro. E tem a nossa vertente, que a gente é diretamente ligado à X. Que a gente é o primeiro laboratório na América Latina de neurociência 100% focado em venda. Então, quando eu vou estruturar o teu pitch de venda do nosso cliente de aceleração, o fundador, ele senta, faz, sei lá, 10 pessoas, uma pesquisa ao longo de um tempo, senta as pessoas numa chipa toda a cabeça delas, e eu vou fazendo o pitch contigo, tá lá o nosso neurocientista, ele vai olhando no computador e vai identificando se a palavra que a gente tá usando no pitch que a gente criou tá fazendo sentido com a emoção que eu quero gerar pro cara. Caramba. Então eu sei durante o tempo, durante os minutos que eu tenho, né, nesse pitch, qual é o minuto e qual é a palavra certa para eu fazer valor. Então eu identifico isso com os níveis de emoção que eu tô gerando dentro desse cliente. Muito bom, cara. Isso é genial. Entramos em função do Guinness Book, passamos da primeira etapa para nos tornarmos a primeira metodologia de venda validada mundialmente através da neurociência. Animal, cara. Cara. Muito bom. E é uma empresa que no momento tá só no grupo. Aproveitar o gancho que você falou. Eu te pedi pra você me mandar uma apresentação, que era pra eu ter falado no início e eu esqueci. Eu me empolguei tanto com a apresentação aqui, esqueci. O Natan, pessoal, pra quem da nossa audiência aí, ou pra quem é novo aí no nosso canal e não conhece o Natan, se você pesquisar o Natan Teles, Dot Assessoria, você vai ver o que esse cara construiu do zero. E hoje, como é que é o nome da empresa que você tá hoje? X-Gain, acelerador. Se tornou CEO de uma empresa de mais de 10 anos. Então, cara, quando essa empresa surgiu, ele tinha 11 anos. Cara, eu tô... Tá dando ênfase nisso, daí eu vou ter que pegar, eu vou ter que mostrar. Não, é porque é incrível, cara. Você é muito jovem, eu me vejo... Eu com 21 anos, eu já me enxergo acima da média com 27. E de 21 anos, meu irmão, é muita coisa, né? E junto a isso, ele assumiu como executivo de marketing de todo esse grupo, né? Que são 9 empresas no ecossistema, tá? E de estoquista de uma veterinária, uma cidade de 15 mil habitantes. 16 mil. Foi CMO e fundador da Dot Assessoria, né? E quem é do mercado aí, todo mundo conhece. E se tornou a maior assessoria de marketing do mercado financeiro em 2023. Ele saiu da Dot no final de 2023, 2024... com 5 milhões faturados, cara. Ele criou do zero, junto com o Jordan. Isso ele tinha 18 para 19 anos. 18 para 19. Ele já gerenciou mais de 60 pessoas nos últimos 2 anos, cara. Isso aí é animal. E o que eu acho mais incrível de verdade é porque quando você falou assim, cara, o ambiente forja a pessoa. Ele molda a pessoa. E você tava numa cidade que... A minha cidade é muito pequena, cara. 70 mil habitantes. Mas a sua é... menor. É menor ainda. É um bairro da minha cidade. É a vila. Não tem iFood, não tem Uber, não tem nada. E você sair de uma cidade desse tamanho, com esse mindset, ir pra Porto Alegre, já sabendo, assim, o que você queria fazer e em pouco tempo ter os resultados que você teve, cara. Isso aí é uma coisa de Deus mesmo, né, velho? Tem coisa que não dá pra entender de onde sai, né, cara? Eu costumo dizer, né? Quando eu conheci o Jordan, ele não acreditava. Né? Ele começou a acreditar numa conversa que a gente teve comendo um hambúrguer, eu lembro até hoje. E ele falou, cara, como é que tu consegue me comprovar da existência de algo muito maior, né? E na hora me surgiu uma frase que ele ficou muito sem reação, eu quis fazer sentido, eu perguntei pra ele, cara, se tu me falar hoje
que tudo que tu conquistou, que tu passou na tua vida, que tu considera tanto positivo quanto negativo para um cenário de aprendizado, tu teve controle sobre isso, tu vai estar mentindo. Porque, irmão, tu pode acordar morto. Tu pode nem acordar, na verdade. Tu pode estar dirigindo um carro, acidentar e morrer. Tu me falar que tu tem controle sobre tudo isso é mentira, tu. Então, na minha visão, a maior prova que tu tem hoje que existe um Deus, uma pessoa, um ser que tu quer acreditar como maior, é que as coisas que acontecem na tua vida, a grande maioria delas, tu não tem controle sobre isso. E, na minha visão, Deus tá ali. Nas coisas que tu não tem controle. Total, cara. Onde tu aprende. Ambiente é muito forte. Eu falo pra Gabi até hoje dessa história, né? De uma mentoria que a gente tava tendo, eu e tu. Eu Que a lembro gente da nossa tava falando conversa. sobre... Eu lembro. Tanto sobre Deus, família, pessoas. Tu comentou muito sobre a tua esposa, né? Sobre o teu cenário de amigos que tu Cara, tinha do mesmo. futebol. Lembra disso? Eu chego a arrepiar quando eu falo da minha mulher, cara. Cara, aquela conversa ali pra mim, ela foi muito foda, porque é uma coisa hoje que eu valorizo muito, né? No outro relacionamento também, mas na outra empresa que eu tinha, o ambiente que eu convivia, ele não era um ambiente onde eu conseguia ter uma visão de longo prazo de família. E eu, desde muito cedo, tinha essa visão, né? Ontem no podcast eu estava falando e eu gosto muito de dar uma ênfase nisso. Eu considero de maior diferencial quando é relacionado à família. Eu não conheço ninguém da minha idade de pessoas que conviveram comigo que estudam sobre paternidade sem ter filho. E eu já li diversos livros sobre paternidade e eu não tenho filho. E hoje, que faz mais ou menos um ano que eu encontrei a mulher que eu pretendo, grande parte da minha vida, passar até o meu último dia de vida, tá trazendo mais clareza pra mim esse cenário de que, pô, eu acho que agora eu encontrei a pessoa que eu quero colocar em prática esse cenário que eu estudei durante toda a minha vida. E quando a gente teve aquela conversa lá, eu comecei a me dar conta de que, pô, eu falo sobre ambiente, sobre tantas coisas, mas o ambiente que eu vivo hoje não valoriza a família como eu valorizo. Tá ligado? Não valoriza a minha mulher como eu gostaria de valorizar. E aquela conversa lá me chamou muita atenção, cara, porque eu comecei a me dar conta de que se tu não consegue mudar o teu ambiente, tu sai dele. Cara, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu conversei com o Rodrigo foi, meu irmão, eu acho que você é casado, ele é casado, a gente é casado, eu com ele também, né? A gente tem esse casamento, essa sociedade só não tem sexo, mas... 4 anos já. 4 anos já. E eu, quando eu vejo um cara que ele se corrompe perante a esposa dele, esse cara, pra mim, eu já tenho um pé atrás com ele em qualquer coisa. Ah, mas pode pôr ouro em pó na mão dele. Meu irmão, trair uma mulher, pra mim, a índole entendeu? Então, esse é um ponto que foi muito importante pra minha sociedade com o Rodrigo dar certo. Sim. Por quê? Se ele fosse o cara da baladinha e eu fosse o cara de família, a gente não daria certo. E se fosse ao contrário, se fosse o cara da balada, ou se eu fosse casado, ele também, mas eu traísse a minha esposa, não valorizasse a minha esposa, não olhasse pra família como ele olha pra dele. Essa semana mesmo, não foi, mano? A gente conversando sobre isso. Eu falei pra ele, meu irmão, a gente tem que agradecer, cara, as mulheres que a gente tem, né? Porque entender a rotina que a gente tem, os momentos de dificuldade, cara, porque tem dificuldade, a galera que tá ali de fora acha que é só glamour. Não, velho. Tem mês sem entra mês aí que você devendo 30 contos. Tem que trabalhar pra pagar os 30 contos. E dá dia 20 e ainda não juntou. Eu falei, e agora? Fudeu. E toma ele trabalho. E saem de casa 6 horas da manhã, chegando 10 da noite, chega em casa, tá todo mundo dormindo, você dorme no dia a mesma rotina. Sim. Então, se elas não entenderem isso e ser em vez de ser uma cobrança, um peso, são apoio pra gente, né? Então, é difícil de achar, cara. É difícil. E são 2 pilares, assim, graças a Deus que você tá doido. Acho que o pior... O grande chave de tudo de ter, né, essa Joyce na minha vida, a Mariana na vida do Léo, é que a nossa cabeça ela é muito acelerada. A gente quer produzir, inventar, fazer tudo o tempo todo. Então, o tempo que a gente tem, a gente quer estar produzindo e tudo mais. E quando chega em casa, que a gente chega cansado, só chega literalmente pra bater na cama e acordar no dia literalmente, seguinte. cara. Bate na cama e volta, cara. Só bate, e a nossa cabeça chega em casa, parece que a organização, ela... Parece que todo o nevoeiro, tudo ali se encaixa. A gente consegue ter realmente um conforto. E o que faz a gente continuar crescendo no outro dia, né? Então, acho que esse é o principal ponto, assim, que eu levo de ter alguém como a Joyce na minha vida. E, né, você aquela também... história do futebol que eu gosto muito. Cara, a Mari, cara, ela
ela tem uma compreensão de como funciona a minha cabeça. De como funciona a minha cabeça. Então ela vai encontrando ali formas de me moldar também como um homem, cara. Sim. Né? De me moldar também como um homem. Eu não vou te mudar, mas se você fizer isso aqui, tu vai ser uma pessoa melhor. Pra mim e pra você. Sim. Entendeu? Se tu... Ó, eu sei que você não toma banho, você deixa a roupa no banheiro. Então vamos fazer o seguinte. Tu tem seu banheiro, eu tenho o meu. Tu quer o da suíte, eu quero o social. Sim. Entendeu? Então, essa inteligência da parte dela, e a gente vai aprendendo isso junto, porque quando eu conheci ela, não queria casar, cara, eu não sabia. Depois disso, você vai falar, cara, olha como que a vida mudou. Olha como que é diferente esse relacionamento com todos os outros que eu tive. Olha a diferença. Essa aqui, não, se eu tiver um filho com ela, vai ser uma bênção, cara. Agora eu paro e penso, se eu tivesse filhos com minha ex-namorada, de repente seria um grande problema, por vários contextos. Alinhamento. Então, quando você escolhe ter a vida que a gente tem, de empreender, é muita coisa incerta. Você pode viver muita coisa boa, mas também pode viver muita coisa com certeza difícil, né? E eu passei por um momento, cara, de 23 eu passei, e agora no final de 23 pro início de 24, que pouquíssimas pessoas suportariam estar do meu lado, cara. Pouquíssimo. Energia lá embaixo, problema, não queria fazer nada, dentro de quarto, com o Rodrigo, que é o meu sócio, trabalhando por mim. Sim. E mesmo assim, eu recebendo como se eu estivesse trabalhando. Sim. Então ele estava trabalhando por 2 e mesmo assim, né, não tinha a minha força de trabalho ali no negócio, que é muito importante. Sim. E a minha mulher também, pô. Eu chegava final de semana, não tinha força pra nada, só queria ficar final de semana ali sentado no sofá assistindo futebol e pensando nas coisas, enfim, cara, é loucura. Então, depois de que você sai de um episódio ruim, você valoriza. Então, quando você traz assim a importância de Deus, como você questiona? Meu irmão, tem coisas que você não questiona, você aceita. E pra eu acreditar mais em você, na pessoa que você eu preciso me relacionar com você. Eu preciso ter convivência com você. Então, se eu não tenho convivência com Deus, como é que eu vou acreditar no poder que ele tem, né? Se eu não sou íntimo dele, como que eu vou saber? Eu não peço nem agradeço. Como que eu vou saber o poder que Deus tem? Então, depois que você passa num momento difícil, você começa a valorizar as pessoas que estão do seu lado, mais você, cuidar mais de você. Meu irmão, tinha um tempo que eu não ia na academia. Tô correndo. Final de semana nós fizemos uma corrida de 5 km. Eu, ele e nossas esposas. Então, assim, cara, você vai valorizando teu corpo, tua mente, o teu tempo, as pessoas que estão do seu lado, Deus. E você começa a fazer o limpa também no que não faz sentido, né? Em pessoas e no ambiente, cara. Isso aí faz. Olhou pro cenário na tua volta, cara. Tenho certeza hoje que tu não tem um amigo que é próximo teu, que é solteiro, que é de balada e que não vai pra academia. Cara, que tu valoriza. Não tem, cara. Amigo não. Não tem. Tem um versículo, sou péssimo com referência, se é um monte, mas não seja referência, sempre se associa, mas que as coisas que vêm de Deus, elas geram confronto. Sempre. Então, até as partes, né, difíceis da nossa vida, a gente tem que ter certeza que vem de Deus. Você mandou estar no grupo esse dia, não foi? Tipo, como a gente identificar que as coisas vêm de Deus? Aí tem... Uma delas é a que gera confronto. Né? Então, a dificuldade não é porque a gente está sendo punido. Eu preciso me preparar para algo maior. Eu tenho que me confrontar com isso. Então... E o confronto é bom, né, cara? E tá aquele livro, Como Chegar ao Sim. Eu li ele. No início dele, ele fala, né, que o confronto ele tem que existir, pô. Sim. Né? Ele tem que existir. Sim. Tem que existir porque, óbvio que as guerras foram... morreu muita gente. Sim. Foi ruim, episódios ruins. Sim. Mas muitas invenções que ajudaram a humanidade hoje, facilitaram a vida de muita gente e salvaram outras vidas depois, né, principalmente na parte de saúde, foi pós-guerra. Né? A gente tem os conflitos que você tem entre os dois sócios... se os dois eles entendem aquele conflito para melhorar alguma coisa na empresa, esse conflito é positivo. Sim. Se você tem esse conflito dentro de casa e é para melhorar o relacionamento, esse conflito é positivo. Sim. Então, o ponto não é o conflito, é como você tá ali nele, né? Se é para você machucar alguém, se é para você simplesmente sobressair no teu ego, ou se é para ter algo ali em bem comum, né? Uma coisa que eu aprendi muito cedo também não faço ideia de onde que veio isso. Teve um dia que eu comecei a estudar mais sobre problema. O que problema era na raiz, o que ele realmente te ajudava, né?
E, enfim, tem muito livro que tu consegue ler disso. Comecei a ler mais esse cenário de vídeo. E começava durante todo o meu dia, desde o início dele. Né? Uma coisa que eu falo até hoje tá se tornando automático. Eu acordo, vou no banheiro, lavo o rosto. Primeira coisa que eu sempre digo, quando eu acordo, cumpro a rotina que eu quero. Frase fixa na minha cabeça. Todo problema que vier até mim já tá resolvido. E a partir dali começa o dia. Antes disso, cara, quando eu comecei a cravar essa frase na minha cabeça, eu comecei a valorizar muito mais o problema. E eu começava a dar atenção pro problema, mas não de uma maneira negativa. Mas eu sempre tentava olhar o problema com o cenário de que, tá, beleza, eu tô passando por isso aqui por algum motivo. Algum aprendizado eu tenho que tirar daqui, senão o problema ele veio à toa. No momento que tu começa a entender de que o problema ele vai ser aprendizado de alguma forma, tu começa a buscar problema. E aí muda muita coisa. Quando tu busca o problema de alguma maneira. Se tu for identificar na tua vida, cara, as melhores fases que tu passou na tua vida, tu sempre passou por algum tipo de problema. Só que sempre quando ele te pegou de uma forma desprevenida, tu sofreu. Muito. Até tu conseguir encontrar a solução. Mas se tu já buscava ele, de, por exemplo, pô, preciso delegar uma parte da minha operação aqui. Preciso buscar uma gestora de projetos. Qual é o problema que eu vou passar durante isso? Cara, vai cair qualidade no meu setor de cliente, porque eu vou estar fazendo entrevista. Quando ela entrar, ainda vai cair cliente, porque ela tem que pegar o ritmo da operação. Então, quando tu tem clareza disso, no momento que tu começar a perder cliente e ela tá entrando, tu não te desespera. Era uma coisa que eu falava muito pro Jota na época e falo pro meu sócio agora. Meu, o problema vai ser esse aqui. Fica preparado já que a gente vai passar por ele. Uma hora ou outra. Tipo, agora a gente tá passando o que eu tava fazendo. O ticket médio da X, ele é muito alto. Então, o mínimo que o cara consegue pagar pra uma aceleração onde entra eu, o fundador, todos os serviços, é 26 mil por mês. A gente tem ticket de 40, tem ticket de 30. Quando a gente começou a fazer as primeiras vendas e eu tava na parte de comercial junto com ele, a primeira coisa que eu falei pra ele é, cara, tu me chamou aqui pra ser uma pessoa que vai cuidar do marketing de todas as operações. Se tu me botar pra fazer reunião de venda durante 1, 2 meses, eu já vou te adiantar. O problema que a gente vai passar vai perder qualidade no teu lead das outras empresas. Porque só tem eu. Só que ele entende isso, né? E se tu for perguntar pra todo empresário que ele chegou a algum patamar da vida dele, tu vai olhar pra ele e vai falar, como é que tu resolve o problema? Ele ri. Sempre. Sempre. Ele me contava... Acho que eu cheguei nesse ponto. Ele me contava uma história que eu achei genial, que, na minha visão, em um certo patamar de vida, é a melhor coisa que tem, Todo investimento que ele fazia, ele também é investidor em empresa. Toda empresa que ele investia, todo projeto que ele investia, ele perdia grana. Ele chegava em casa, chegava pra mulher dele e falava assim, o que tu tem hoje de noite? Ah, não tem nada. Chama os teus amigos e a gente vai fazer uma festa. Perdeu 2 milhões de reais, ele alugou uma casa e fez uma festa. Por quê? Porque, esse é o aprendizado que eu tive. Se encerrou o ciclo. É aquela pergunta que tu me fez ali, tá ligado? Desde muito cedo eu aprendi esse encerramento de ciclo muito rápido. Muito e bom, a melhor cara. coisa que mudou na minha cabeça é isso. Acabou aqui, aprendi, agora bola pra próxima. Senão eu falo muito de um cenário até pra não tomar muito tempo que vocês já vai acabar, eu acho. 3 famílias. Uma coisa que eu conversei com ela no início do nosso relacionamento. Na tua vida, tu sempre vai ter 3 famílias. Qualquer pessoa vai ter isso. Pelo menos a grande maioria. A família que tu nasce, que é tua mãe e teu pai. A família que tu estrutura, que é tu e tua mulher. E a terceira família, que é os filhos que tu criou. Isso pra mim é o melhor exemplo de ciclos. Porque a família que tu nasceu, quando tu fez teus 18 anos, ou quem precisou sair de casa mais cedo, é uma família, cara, que ela é um ciclo que passa pela tua vida, de que se tu não encerrar ele em algum momento... E o que eu digo encerrar? Sai da casa dos teus pais. Tu não ter a tua mãe, por exemplo, como a mulher mais importante da tua vida e sim a tua esposa... Cara, se tu não encerrar esse ciclo aqui, tu pode manter o contato com eles. Mas a partir de agora, a pessoa mais importante da tua vida é o teu cônjuge. A partir daqui, tu vai estruturar uma terceira família que é teus filhos. Só que teus filhos é o mesmo cenário. Porque se tu não treinar eles para que eles possam viver a vida deles, e tu manter eles o resto da vida deles debaixo da tua asa, tu também atrapalhou o teu relacionamento. Porque a tua mulher e tu precisam ter o momento de vocês. E tem um ponto muito importante, cara, que você ama seu pai... porque ele é seu pai. Você vai amar sua mãe porque ela é sua mãe. Você vai amar seus filhos porque são seus filhos. A tua mulher tu escolheu, cara. Escolha. Você Amor escolhe. É escolha, né? Então você tem ali alguém que você não é obrigado a estar com ela. Você não tem vínculo de sangue com ela. Você escolheu amar aquela pessoa, honrar aquela pessoa e construir a terceira família com aquela pessoa. Então,
acho que a gente pode afirmar que a pessoa que a gente mais ama no mundo é a nossa mulher, né? Sim. Porque a gente escolheu, cara. Né? Então, acho que Muito. isso aí é um ponto que a gente pode estar colocando nessa conversa aí, no sentido de, pô, qual que é a minha prioridade, assim, de vida, né? Quem que vai envelhecer comigo? Escolha, né? Escolha o tempo todo. E é o maior exemplo que tem de ciclos. Se tu não fecha um, tu estraga o outro. Meu irmão, você encerrou lá teu ciclo na DOT, né? Acho que você pegou tanto a gente que estava muito próximo na época, né? A gente estava fazendo a mentoria com vocês na época, me pegou de surpresa. Pegou todo mundo que seguia vocês, admira a empresa, né? Você individualmente, o Jordan individualmente. Até que ter algum lançamento, né? Um clickbait, alguma coisa. Então, encerrou aquele ciclo. Sim. Você tá numa nova empresa, você tá bem, você tá feliz, você tá desenvolvendo, né? A gente já conversou bastante ali no camarim. Mas e aí, cara? Quais são os próximos planos aí, né? Como é que tá aí como é que tá esse novo projeto? Quais são os novos planos? O que vai ter pelos próximos anos aí? Boa. Cara, eu acho que o melhor ponto de iniciar é o maior desafio, né? Pela primeira vez eu senti o desafio que a minha idade atrapalharia quando eu iniciei nessa nova operação. Então, a empresa, o grupo, na verdade, ele tem 25 anos, né? O grupo, ele é muito antigo. Muito experiente. Antigo. Ele é muito, muito experiente no cenário de tempo. As empresas, a grande maioria delas já tem no mínimo 10 anos. E os sócios do grupo têm no mínimo 10 anos dentro da operação. Então, eu fui a pessoa que entrei como sócio e é disparado, assim, eu tenho, sei lá, a pessoa mais jovem que tem de sócio lá comigo deve ter no mínimo uns 10 anos mais velho que eu. O sócio, ele tem mais tempo de experiência em venda do que eu tenho de vida. Nossa. Então, assim, precisa de muita fome para conseguir fazer o negócio dar certo. Meu maior objetivo nos próximos meses é botar o nome da empresa e o meu nome mais ainda no mercado. É porque hoje ele ainda é um pouco o rosto da empresa. Mas, cara, ele tem todas as outras operações, ele não... Digital não estruturou o que ele tem hoje em dia, né? Diferente de mim. Então, é muito mais delicado o cenário de posicionamento. Então, cara, vim pro Rio aqui, a gente fez 2 podcasts, tem outro em São Paulo que eles estão me convidando. Então, a minha ideia, cara, é começar essa distribuição de conteúdo em vários canais. Legal. E começar a divulgar mais ainda o rosto tanto da operação quanto do Natan. Esse, pra mim, é o maior objetivo agora. E educação, cara. Eu pretendo muito voltar à parte ali, tanto de educação, tanto pra parte de agências, quanto pra parte de lançamento, evento presencial, imersão para empresários. Muito bom. O maior objetivo que eu tenho hoje em dia é usar o nome dele, o know-how dele, principalmente em network com empresários, pra gente conseguir levar e juntar essa galera tudo em locais e começar a fazer lançamentos dessa forma. Das pessoas que a gente gerar valor nessas imersões e conteúdo, eu tentar puxar essas pessoas para aceleração. Então, a gente vai ter alguns produtos com ticket menor, mas mínimo do mínimo ali uns 5 mil, 6 mil, pra pessoa ter geração de lead. Já dá pra gente pagar, 5 mil dá. Já dá pra gente pagar. 26 não dá não, 5 dá. As imersões já dá pra pagar, pô, vale a pena fazer. Mas o restante é educação, cara. Educação. A ideia é posicionar mais ainda a empresa. Muito bom, cara. Esse é o maior desafio, o maior objetivo. Muito bom. Até os 25 você já fez tudo isso. Já deu, porra. Eu falei pra ela ali, a gente tem até 25, senão depois disso eu não sei o que eu vou fazer. Tá, para com isso, cara. Ó, até os 35 tem muita coisa pra... É a hora de dar errado. Seu pai falou, a hora de dar errado é agora. Não, até os 35, meu irmão... Tem tempo tem ainda, que dar, acho. né? Tem que dar. E tudo que dá errado... Enquanto você não tiver filho, pode dar errado. Porque é só você e tua mulher, cara. Ela vai entender. Se der merda, volta, faz um negócio de novo, entendeu? Agora, depois que tiver criança, aí o negócio fica complicado. Perfeito. Né? Então, é isso que a gente vai buscar agora, então. Temos até 35. Meu irmão. Mais 15 aninhos de vida. 15 anos, pô. É muita coisa, meu irmão. Mano, quer botar alguma coisa aí? Quer perguntar alguma coisa pro Natan? Cara, não. A história dele, todo o ciclo... Depois a gente tira um pouquinho de casquinha ali, né? Tem muita coisa maneira. Só pra gente, né? Exatamente. Mas, cara, muita coisa interessante. A nova empresa que você tá, né? Que você é sócio hoje. Achei genial. Minha cabeça ainda tá na parte lá da neurociência, do que vocês estão fazendo. Ainda tô lá. Muito bom, velho. Como que eu posso aproveitar disso, entender como é que funciona, como é que eu posso botar o Odontoise lá só pra testar na cobaia, né? Tem que ter, né? Tem que ter a galerinha lá. Pode botar na nossa cabeça lá. Achei genial. E assim, acho que tudo isso é fruto de quem você é, da sua rotina, do seu compromisso com você mesmo primeiro, para depois passar para o ambiente onde você vai estar também, né? E
Cara, isso é genial e até as pessoas que estão assistindo não entenderem que não é só você ser gestor, design, montar agenciazinha, é ter o compromisso com muita coisa ao redor que vai dar o resultado que você quer, independente de onde você tá, né? Se é agência, como gestor de tráfego, como design, não importa. Sim. Mas primeiro é com a gente, né? E depois a gente transformar tudo que tá em nossa volta. Então acho que assim, foi a grande chave assim, de tudo que tu falou da tua história, cara. Genial e parabéns por quem você é. Obrigado. Meu irmão, se pudesse passar uma mensagem inicial, assim, para quem tá começando ou para empreendedores, né? Para quem tá começando ou para quem tá passando por um momento difícil ou para quem tá pensando em desistir, né? Porque a gente passou por isso, né? Todo mundo, Sim, todo empreendedor, ele também. pensa em desistir, Muitas ele pensa vezes. em ter momentos difíceis e tá, ou alguns que estão no início, né? Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, né? E o que o Nathan de hoje falaria para o Nathan que pensou em desistir, o Nathan quando estava iniciando, ou o Nathan quando estava passando um momento difícil ali? Cara, primeiro ponto pra mim, ele é o padrão de sempre. O mais rápido possível que tu conseguir prestar atenção no teu ambiente e tu fazer a média, que é, eu tenho 4 amigos aqui. Esses 4 amigos, algum deles vive uma vida que eu almejo viver, algum deles valoriza a família, esposas da maneira que eu valorizo. Algum deles tem alguma coisa que toda vez que eu me sento com eles, ele consegue me ensinar em algum cenário. Então, tu fazer essa média. Na minha visão, se eu fosse dar um conselho pro Nathan de muito tempo atrás, eu prestaria atenção na minha ambiência muito mais rápido do que eu prestei. E eu prestei rápido ainda. Mas se eu prestasse mais ainda, tenho certeza que estaria mais longe. O segundo cenário, é tu ter certeza que pela primeira vez na humanidade, em 2024 anos, contando, a pessoa que tem mais fome ganha. Então não é currículo, não é nada disso. Então hoje as empresas que mais crescem no mundo, elas não vão olhar quantos anos de experiência tu tem de faculdade ou nada do tipo. E eu não tô dizendo pra tu não fazer faculdade. Porque muito pelo contrário, às vezes quando não faça faculdade. Corte, Nathan disse. Nem concurso. Cara, nem concurso. Cara, faça. Se você não tem visão não tem clareza do que você quer, se a sua família não é bem estruturada também pra te trazer essa visão, faça faculdade, cara. Tenho certeza que a faculdade vai conseguir te direcionar. Mas eu nunca tive esse posicionamento, mas também não vou ser exemplo aqui. Então, quem tem mais fome ganha. E isso, pela primeira vez na humanidade, tu tem que surfar essa onda. Porque tu consegue hoje, com 3 anos de experiência e com muita fome, passar na frente de uma pessoa que tá na mesma disputa de vaga contigo, de que tem 15, mas não faz a maneira da forma que precisa ser feita ali contigo. E, cara, como um terceiro ponto, pra quem envolve esse cenário de quer desistir também, mas tem essa visão de querer dar muito certo, né? Eu acho que em momentos onde eu quis desistir, em momentos onde eu dei errado, tanto na DOT como da agora, e, cara, em questão de grana muitas vezes, né? A DOT a gente falou muito isso já, mas teve o mês de maior aprendizado que a gente teve foi quando a gente olhou a conta e, caralho, a gente vai faturar X, vai ter que já entra no mês pagar devendo 80 Y, conto. só que a gente vai entrar esse mês devendo 150 mil. Eu tinha 20 anos, né? E eu olhei aquilo ali e falei, cara, aqui tem algum aprendizado, alguma coisa eu vou ter que tirar disso aqui. Então, nesse terceiro ponto, em cenários de que momentos que tu quer desistir, na minha visão cara, aprende a conseguir lidar com o problema. E agradece por tu estar passando por ele e ter a consciência de que tu está passando por ele. Acho que, na minha visão, um dos maiores diferenciais no momento que tu quer desistir. Porque sempre que tu quer desistir é porque tu tá passando por algum problema. E esse problema, ele muitas vezes o caminho, é a ponta da montanha que tu escalou pra caralho pra conseguir chegar lá em cima. E ali em cima tá algum aprendizado que tu consegue tirar. E na minha visão, cara, é o melhor momento que tu tem pra conseguir sentar, olhar e falar assim, beleza, agora eu aprendi com isso. O que eu vou fazer? Que é aquela famosa frase, né? Não importa o que fizeram contigo, mas sim o que tu vai fazer com o que fizeram contigo. E o sofrimento ensina, irmão. Tem Porrada ensina o cara. Aprende com a casca dessa cidade. Tipo, eu tenho 21, vivi todos os cenários. Cara, tem muita consequência. Tipo, eu tenho 20 anos, a minha memória hoje é uma merda pra tudo. Esqueço tudo. Tem que tomar suplemento, tem que fazer muita coisa pra conseguir. Ela, coitada, sofre muito com isso. Mas, cara, eu sou muito esquecido, sou muito elétrico, durmo muito mal, isso desde sempre. Então, aprende
a entender que quem tem mais fome ganha, a tua ambiência e, cara, o desafio, o problema, ele sempre vai vir pra conseguir te entregar algo muito bom ali na frente. Então, cara, não te importa com dinheiro, porque o dinheiro, depois que eu aprendi isso, é o menor cenário que tem. Dinheiro, ele só foi feito pra trocar de mão. Ponto. Ele não tá na tua mão agora, mas tu pode fazer alguma coisa que ele vai voltar pra tua e ele vai sair da tua em algum momento. Então, mano, dinheiro só troca de mão. E quem empreende, cara, o dinheiro ele vem numa caçamba carregada, 20 por hora, subindo a ladeira devagar. Mas uma hora ele vai despejar. Ele tá muito rápido o mundo hoje, tu precisa ter esse controle de conseguir balancear isso. Mas isso eu vou ser muito sincero com vocês que eu não consigo dar conselho pra isso, porque eu sou muito acelerado. Todos nós, né, cara? O mundo exige isso e, enfim. Meu irmão, obrigado demais, tá? Por esse bate-papo. Foi bom pra caramba. Não vou falar que foi ruim depois. É, óbvio. Né? Tem que falar na câmera. Não, foi bom pra caramba. Eu já imaginava já, por isso que eu tive a liberdade de abrir aqui com você, né? Em relação à qualidade de podcast. Bacana demais. E que pena que o horário aí já tá, né? Estourou já. Passando aí, mas nós aproveitamos mais desse tempo batendo papo ali no off. Obrigado mesmo. Desejo muito sucesso aí na sua nova jornada. Eu tenho certeza, cara, que você vai conquistar tudo que você levantou aqui agora e muito mais. Pelo que você é como profissional e pelo que você é como pessoa, tá? E, meu irmão, obrigado por estar aqui também, porque Gostou, né? Eu senti muito sua falta aqui. Foi muito ruim, cara. Pensamentos aleatórios diferentes pra... Isso que é bom. Eu amo e odeio esse cara mesmo, cara. Você sabe, irmão, que você quer matar e mesmo tempo ninguém pode mexer? É tipo isso. Cara, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Fala suas redes sociais aí pra galera te seguir aí. Instagram, natan.teles, N-A-T-A, Teles com 2 L's. E é o nome do Instagram da empresa, Xgain, X-G-A-I-N, Group, G-R-O-U-P. Top demais, meu irmão. As duas principais, né? Top demais, cara. E o telefone 53, sacanagem. Pô, é o pitch completo. E você que gostou do nosso conteúdo, segue aqui. O YouTube é inscrito, né? Inscrito. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino. Tem mais podcast com dono de clínica odontológica, outros empreendedores, muito conteúdo de qualidade. Segue a gente também nas nossas redes, tá? Você que é dentista e quer ter uma empresa especializada para captar paciente para o seu consultório, @odontorize_. Clica no link da bio, faz sua inscrição, que o Bruninho vai te chamar, te ligar com todo amor e marcar uma reunião aqui pra gente poder te apresentar a nossa metodologia. Todo dentista de alta performance, cara, tem que contratar a Odontorize. E se você é empreendedor, quer compartilhar um pouco aí da nossa rotina, entender os bastidores aí da nossa agência, né? E aprender um pouco mais com a gente também, com os nossos conteúdos, Leo_Ian_. Segue a gente aí e acompanha um pouco aí da nossa jornada, beleza? Então é isso, turma, e até o próximo podcast RiseCast. Valeu, meu irmão. Gente, junto.